Mas então, gente, quando eu recebi o convite dos regentes da disciplina aí, dei uma conversada com eles, principalmente com a Bruna, para saber um pouco do que poderia trazer de interessante e do meu dia a dia, tanto de trabalho e de pesquisa, obviamente, para vocês, pensando que até é uma certa surpresa, assim, alguns que eu vejo lá naquele canto aqui, seria se eu tivesse na frente aí, seria no canto direito, né? Tiago, Bruna, Heloísa e companhia, mas principalmente tem muita gente nova que ainda não tive a oportunidade de falar ainda sobre atividade física e principalmente nesse momento sobre mensuração de atividade física. Então, eu sei que em diferentes momentos da vida de vocês, no mestrado ou doutorado, vocês vão estar trabalhando com algum tipo dessas medidas. Às vezes vai ser um fator de confusão que vocês vão estar controlando nas análises, e aí vocês vão ficar lembrando lá de qual variável que é para usar, o que não é para usar, vão mandar e-mail para mim, vão falar com os colegas. Então, eu acho que pode servir nesse sentido para futuros usos, né, dessas informações que estão disponíveis nas nossas coortes aí, por exemplo, mas também com uma outra mensagem de o quão complexo pode ser a mensuração de um comportamento como atividade física. Às vezes a gente para pouco para pensar na medida e de todos os problemas, os desafios que se tem na parte da medida. E às vezes a nossa formação e a gente atropela as coisas e para pouco para pensar lá na forma de coleta e na repercussão que essas decisões metodológicas vão tendo ao longo do processo. Então, esse foi o motivo de escolher, de marcar essa fala no dia de hoje. E aqui está um pouco do roteiro que eu vou seguir daqui para frente. Pretendo só apresentar rapidamente um pouco da acelerometria em Pelotas, um contexto maior da pesquisa em atividade física e saúde no mundo, e aí entrar na acelerometria, que é onde a gente vai dar um pouquinho mais de atenção, e aí chegando sempre com muito foco em atividade física, mas depois para deixar um gostinho de quero mais, e depois trazer outras pessoas aí do grupo para falar, quem sabe, se é que já não vieram, né? Para falar então um pouquinho de comportamento sedentário e de avaliação do sono, que também tem sido possível com os acelerantes. Bom, obviamente não vou descrever o que de que trata essas 4 imagens que estão na tela para vocês, né? Só para mencionar que se hoje em dia a gente trabalha com mensuração objetiva de atividade física, tem muito a ver com essas coortes de nascimento que a gente tem 4 até agora e que estabelecem um padrão de coleta de dados de altíssimo nível, a ponto de despertar também interesse de pesquisadores de fora do país para colaborar conosco. E isso tem acontecido já há algum tempo em diferentes subgrupos, não são oficiais necessariamente, né? Mas, por exemplo, pesquisadores e pesquisadoras interessados na parte de medicamentos, como a Andrea está aí, é uma das regentes da disciplina, as pessoas procuram a gente para tentar colaborar com as nossas medidas. E a gente também está sempre procurando pessoas fora do país para a gente ter esse tipo de intercâmbio e ir refinando cada vez mais essas coletas de dados. E as coortes é um chamariz para isso, sem sombra de dúvidas. Aqui no contexto da atividade física, essas são as pessoas que a gente se aproximou durante um bom tempo, né? E o UF estabeleceu um contato com o professor Pedro Alau durante um bom tempo, um longo tempo atrás, e que se perpetuou, né, até o momento que eu cheguei no mestrado e doutorado. E aí, no meu doutorado, a gente já tinha uma parceria com a Universidade de Cambridge, recebemos lá um número elevado de acelerômetros, que é um dispositivo que ainda é bastante caro para ser comprado, e a gente sofre bastante com essas compras ainda, mas eles fizeram a parceria, nos mandaram os equipamentos e a gente foi aprendendo. E aí, durante o meu doutorado de sanduíche, acabei indo para lá, passar um ano entendendo mais dessas medidas e compreendendo um pouco para trazer de volta e ficar responsável, como durante muito tempo fiquei, por essa parte das análises aqui nas nossas coortes. E aí, gente, em 2015, quando eu estou acabando o doutorado, e aí as fotinhos da época, aí a gente formou um grupo de estudos e pesquisa em acelerometria, né? Os dois eram os colegas, eu e o professor Virgílio, e a gente tinha um monte de dados, sabia pouco e queria estudar mais e também produzir mais. O Pedro, ele nunca foi 100% do grupo, mas vocês vão ver a imagenzinha dele aí seguindo, porque ele
é o principal investigador em atividade física e também o principal interlocutor na parte de financiamento dessas cortes, na parte de atividade física, especificamente na 2015. E o professor Felipe Reicher, que é colega da ESEF, do programa de pós-graduação da ESEF, foi um dos pioneiros, fez doutorado aí, foi um dos pioneiros na primeira coleta de dados que teve com a acelerometria. Depois esse grupo foi se formando de diferentes formas, com mestrandos, doutorandos, todo mundo que se envolvia de alguma forma, e ele vem crescendo ao longo do tempo. Muita gente entra, pouca gente sai. Então, se vocês forem olhando as datas ali, a gente vai crescendo, pessoas que em algum momento das suas carreiras, das suas jovens carreiras, tenham usado os dados de acelerometria, e eles acabam ficando, de alguma forma, vinculados conosco e seguimos em contato, trabalhando em conjunto. Então, faço questão de mostrar aí a carinha dessas pessoas que fazem parte do grupo hoje e que, de alguma forma, também contribuíram para essa apresentação que a gente tem feito de produção do conhecimento com base nos dados de acelerometria, principalmente. Um padrão que foi feito em termos de produção que a gente tem tentado manter, e isso é da época do Pedrinho e do Felipe, os dois professores mais pioneiros na parte de mensuração de atividade física, é sempre a publicação de artigos metodológicos, para tentar contribuir com a área também, mostrar como a gente está fazendo e refletir sobre como a gente está fazendo, seguido de produções descritivas e depois o outro passo, que é o principal objetivo, pensando nas datas das coortes, de entender qual é o efeito da atividade física mensurada de forma objetiva em diferentes desfechos de saúde. Então, foi o que o Felipe fez lá numa subamostra da corte de 93 aos 13 anos, e é o que a gente vem fazendo, principalmente com maior intensidade desde 2010, quando a gente conseguiu adquirir tanto a parceria com o Cambridge quanto um financiamento grande da Cor 2015, a gente conseguiu adquirir um grande número de acelerômetros. Então, mantendo uma produção de artigos metodológicos e também artigos descritivos, e eu faço questão de deixar aí para aqueles que puderem surgir interesse, são o que a gente indica de literatura básica sobre como a gente trabalha com a acelerometria aqui em Pelotas. E aí a gente tem essa figura aí, que é bem bacana de ver, né? Ela é até o início da pandemia. Está faltando aí o acompanhamento dos 6 aninhos da Corte 2015 e dos 18 anos da 2004, que estão ocorrendo nesse momento. E aí, gente, a gente vê a figura maior, a big picture das cortes e dos diferentes acompanhamentos, e ali em vermelhinho já em destaque quando que a gente começou a ter acelerometria, né? E a partir de 2010, então, todos os acompanhamentos têm se mantendo essa coleta de dados, e hoje em dia a gente já tem mais de 40 mil dados de acelerômetro, sendo, sem dúvida, o local que mais trabalha com esse tipo de medida em países de renda média e baixa, como o nosso. Feita essa contextualização aí sobre a acelerometria em Pelotas, acho que vale também, nesse momento de contextualizar, antes de entrar no detalhamento da acelerometria, pensar um pouco no que é a prática de atividade física relacionada à saúde, o que é esse campo de produção do conhecimento que a gente está inserido. E aí também deixo a referência do primeiro almanac e depois do segundo almanac de atividade física do Observatório Global, que é uma iniciativa aqui da UFPEL, feita, capitaneada pelo Pedro, pelo Michael Pratt de San Diego, pela Andrea, que era nossa doutoranda aqui do programa. Toda a parte audiovisual é feita pela Cíntia Borges, então é um projeto bem grande, com protagonismo da UFPEL bem bacana. E aí tem uma linha do tempo, que não se preocupem, não precisam perder os olhos aí, que eu vou dar um zoom para vocês, mas fica também um convite para depois darem uma olhada lá. E a área de atividade física e saúde, sobre uma abordagem populacional, né, ou seja, os nossos estudos epidemiológicos, eles vêm avançando muito ao longo do tempo. Então, eu não vou detalhar demais aqui, mas começa com aquele estudinho do Jim Morris, que eu vou explicar para vocês nos próximos slides, como um ponto de partida, e depois uma série de avanços de compreensão um pouco mais dos benefícios da atividade física para a saúde. As recomendações começam a aparecer, as principais evidências sobre intervenções, o que funciona, não funciona para promover a atividade física, uma ampliação do olhar unicamente colocado no indivíduo, então a gente para de olhar só e atribuir toda a responsabilidade ao indivíduo, embora isso seja algo crônico da área, mas a gente começa também a olhar para o ambiente, começa a olhar para o contexto no qual as pessoas estão inseridas, para tentar entender como promover e aumentar o nível de atividade física no nível populacional. A OMS, os guias que a OMS vem
propondo estratégias de ação, até chegar nas séries do Lancet, que hoje em dia a gente tem a cada 4 anos, cada quadriênio olímpico, uma série do Lancet, e contextualiza um pouco de tudo que a gente tem avançado na produção do conhecimento, desde níveis de atividade física até consequências, determinantes da atividade física, políticas, e essas séries do Lancet têm feito resumos, além de resumos do que se sabe, eles servem como bases, diretrizes para o que se segue em termos de produção do conhecimento. E dentro dessa linha do tempo, né, chega a mudança, a atualização das recomendações de atividade física, que foi linkado aí com o texto que eu mandei para vocês, não sei o quanto vocês tiveram tempo e interesse de verificar e de dar uma lida boa nesse texto, mas eu achei que era interessante vocês entenderem um pouco dessa evolução, as mudanças nas recomendações de atividade física, como que a acelerometria já começa a contribuir com essas mudanças, mas ainda de forma bastante discreta. E muitas das coisas ali que é mencionado sobre possibilidades de vigilância no nível de atividade física a partir da acelerometria são alguns dos aspectos que eu vou trazer aqui com maior detalhes para vocês a partir das nossas experiências e das decisões que a gente foi tendo que tomar ao longo desse processo. Bom, indo lá para trás, e só vou, daquela linha do tempo, só destacar esse estudo inicial, que foi publicado em 1953, e para quem não conhece, né, e não foi presencialmente, com certeza já viu em filmes os ônibus da Inglaterra, né? Então, o que o Jim Morris lá atrás fez? Os cobradores desses ônibus de 2 andares, eles ficavam subindo e descendo as escadas durante uma jornada de 8, 10 horas. E eles foram considerados como as pessoas ativas no estudo. E os motoristas, que ficavam um longo tempo apenas dirigindo, eram considerados pessoas como inativos. Claro que hoje os ônibus seguem de 2 andares, mas a gente já não tem cobrador lá há algum tempo, né? Então, esse estudo já não teria como replicar nesse momento. Mas a ideia é que, de forma bem grosseira, né, uma definição operacional de quem pratica não atividade física, de acordo com a atividade laboral dessas pessoas. E com essa simplicidade metodológica já foi possível identificar uma maior incidência de doença coronariana entre aquelas pessoas que passavam mais tempo sentado, no caso, os motoristas. Bom, a possibilidade de erro de classificação aqui acho que é evidente, a gente pode começar a pensar os motivos, né, o complemento das 24 horas dessas pessoas, como que eles complementavam o pós-trabalho e como que deveriam ser classificados se a gente tivesse outros tipos de mensuração. E aí, gente, não é porque a gente começa de uma forma com bastante erro de medida que a gente vai seguir assim daqui para frente. Então, a área ela tem tentado e segue tentando aprimorar o tipo de medida. Por que a gente precisa medir corretamente? Vocês vão entrar nos conteúdos de epidemiologia e estatística, né? Juntar as pecinhas das disciplinas aí e começar a pensar em erro de classificação, o que isso faz com a minha medida de associação, etc, etc. Da parte da atividade física, que eu posso mencionar para vocês é que a gente precisa muito entender qual é realmente o nível de atividade física, conseguir monitorar isso ao longo do tempo. A gente precisa entender, seguir entendendo a associação com desfecho de saúde. E, às vezes, a gente consegue, com medidas bem simples, estimar essas associações. Mas, quando a gente precisa de um detalhamento a mais, algum ponto crítico na associação, algum efeito dose-resposta, a gente ainda carece de muitos avanços. A gente precisa também entender o que faz aumentar ou diminuir a atividade física quando a gente está entendendo ela, estudando ela enquanto desfecho, né? O quanto que essa atividade física ao longo da vida varia, e aí a gente precisa medir em diferentes pontos do tempo, e isso é o tracking da atividade física, né? Então, como é que eu vou medir a atividade física com crianças da cor de 2015 e vou comparar com a própria atividade física delas quando elas forem adultas? E a gente precisa desenvolver e entender quais são as melhores opções que a gente tem para estudar, então, essa continuidade da atividade física. E também, se a gente está trabalhando com outros tipos de estudo, como estudos de intervenção, a gente vai ter a necessidade de conseguir medir o efeito do que a gente está tentando intervir e melhorar. E aí, obviamente, vocês devem já se perguntar, mas e aí, qual é o melhor método? Atividade física, a gente vai usar os questionários, a gente vai ir para esse tal do acelerômetro que o Inácio está querendo falar hoje,
E é isso que a gente vou tentar construir um pouco do raciocínio com vocês para a gente chegar e tentar responder de alguma forma essa pergunta lá na frente. E aí, para a gente conseguir chegar a alguma resposta, tem que ter um panorama do que a gente pode realmente utilizar na nossa vida para coletar informações de atividade física. E aí, se vocês pensarem em outros desfechos aí, outras informações de saúde, vocês também vão ter esse mesmo tipo de gráfico de alguma forma. Que vocês vão ter uma precisão muito melhor, uma medida muito mais precisa, e, em termos de facilidade, de viabilidade, algo muito mais restrito. E, geralmente, é o que a gente tem na nossa área da saúde, né? Medidas que são mais viáveis, mais fáceis de serem implementadas, também tem alguma dificuldade em termos de precisão do que está medindo. E aí, vocês vão ver desde aspectos bem complexos ali, calorimetria direta, que é um conceito quase que teórico, que está uma estrutura perfeita para medir o quanto que está sendo consumido de oxigênio durante a atividade. Água duplamente marcada, que também demanda uma logística insana para coletar, e também vai nos dar algumas medidas que eu já menciono para vocês. E aí vem vindo um pouco mais aumentando a viabilidade, diminuindo a precisão com os nossos sensores do movimento, que é o foco de hoje, monitores de frequência cardíaca e os nossos bons e velhos questionários e diários, as nossas medidas subjetivas. E aí aqui eu quero fazer um destaque para vocês, porque mesmo nas nossas melhores medidas, as mais precisas, a gente não tem um padrão ouro perfeito para o que é atividade física, né? Porque a gente pode estar falando lá de água duplamente marcada, calorimetria indireta, e a gente vai estar medindo, na verdade, o volume máximo de oxigênio, por exemplo, das pessoas, tá? A gente vai conseguir estimar o gasto energético dessas pessoas. E o gasto energético ele não é sinônimo de atividade física. Em uma série de outros aspectos que vão influenciar o gasto energético, além do movimento corporal que está sendo realizado. A acelerometria ela vai medir a aceleração do movimento corporal. Tá? Ela vai nos dar uma resposta lá em counts, em dados brutos. O pedômetro ele vai medir o número de passos, tá? E vai nos dar a resposta também em número de passos. Monitor de frequência cardíaca. Os questionários eles vão nos dar intensidade, duração, frequência, tipo, e eles vão nos gerar um score de atividade física. Então vejam como a gente tem respostas diferentes e a gente vai testar os nossos questionários exatamente com a calorimetria indireta. A gente vai testar o nosso acelerômetro com o que a gente tem de mais preciso, que é a calorimetria indireta. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem que entender que eles não estão medindo 100% a mesma coisa. Então, uma primeira fonte de erro que a gente tem, crônica, para a gente desenvolver essa área de medidas de atividade física. Aí vamos pensar um pouco nas medidas subjetivas. A gente chega nos questionários e diários, e, sem dúvida nenhuma, são a principal medida na nossa área. Se hoje em dia a gente consegue ter a série 1 do Lancet mostrando a prevalência de atividade física em nível mundial, é porque esses questionários eles vêm sendo implementados, aprimorados e padronizados, inclusive em nível internacional, com uma padronização e comparação entre países. Se a gente, no quadriênio seguinte, consegue lá já fazer uma crítica de onde tem dado, onde não tem, a gente também pinta um mapinha nessa segunda série do Lancet, mostrando a disponibilidade de dados e tentando fazer esse advocacy para vigilância nesse comportamento. E na terceira série do Lancet, que a gente tem aí um artigo que focou em adolescentes, que é uma faixa etária que, em termos de dados mundiais, tem outro tipo de desafio aí também, e que hoje em dia a gente já consegue estimar um grande número de países sendo considerados, qual é o nível de atividade física e também de comportamento sedentário, como vocês vão estar dando uma olhadinha no canto daquele gráfico ali, e fica as referências, se tiver interesse para seguir. Então, os questionários e diários, eles vêm sendo super úteis ao longo de toda a trajetória da pesquisa em atividade física, tanto para gerar evidências sobre os benefícios da atividade física, mas também para a gente fazer vigilância. Nosso Vigitel, PNS, nossas políticas públicas de vigilância em saúde, elas têm implementado. Se hoje em dia a gente tem dado acesso a esses dados e consegue, por exemplo, mostrar as desigualdades na prática de atividade física e de lazer, e esses dois artigos são feitos com essa intenção, então vejam lá no exemplo dos gráficos, dois gráficos da direita, olhem ali, entre 25 e 34 anos, a gente tem
uma diferença de 30 pontos percentuais entre os mais ricos e os mais pobres na prática, na prevalência de atividade física no lazer, entre 25 e 34 anos entre os homens. Olha o tamanho dessa diferença. Se a gente consegue mostrar o tamanho dessa diferença, é porque a gente tem esses tipos de medidas subjetivas sendo implementadas. E eu faço questão de demarcar isso, porque às vezes essas medidas elas são negligenciadas por uma série de fatores que realmente elas têm problema, obviamente, mas elas estão aí contribuindo há muito tempo e seguirão contribuindo. As medidas subjetivas são as mais práticas, obviamente, têm menor custo, melhor logística, e elas sim permitem uma boa comparabilidade entre diferentes contextos, diferentes locais de aplicação. E óbvio que a gente tem uma série de vieses a serem considerados. Então, tem vários estudos que se debruçam a entender esses vieses, quais são os problemas. Então, tem o IPAC lá, que pergunta quanto de atividade física moderada. Ela vai te dar o IPAC, o Questionário Internacional de Atividade Física, ele vai te dizer, olha, quero que tu considere atividade física moderada aquela atividade física que tu faz, se tu respirar um pouquinho mais rápido que o normal e que aumenta um pouco os teus batimentos cardíacos. Ele ensina a pessoa o que seria a atividade física moderada, depois vai ensinar a vigorosa. E é óbvio que a população geral vai ter dificuldade de, numa orientação, quantificar e já classificar a intensidade da sua atividade física. Para isso, o IPAC também usa exemplos, como, por exemplo, caminhar rápido, pedalar, jogar uma modalidade esportiva. As pessoas elas tendem a assumir esses exemplos como algo definitivo. Então, a pessoa pergunta lá de uma atividade física moderada e me dá três práticas específicas. Eu não faço nenhuma dessas 3 práticas, eu digo que não faço nada. E assim vai embora, pensando também na aplicação na população geral, né? Hoje em dia, todo mundo sabe que a atividade física é algo idealizado, que todo mundo sabe que é importante. Essa informação, claro que o refinamento do tipo específico ainda não chegou a todo mundo, mas que é importante, que faz bem à saúde, todo mundo já sabe. Então, a gente tende também a relatar para mais, às vezes contabiliza em diferentes domínios, às vezes, dependendo do público, tem dificuldade de pensar e de fazer um relato sobre o período recordatório que está sendo exigido. E também tem grupos especiais, né, que a gente nem consegue fazer com que eles nos deem alguma estimativa da sua prática de atividade física a partir do autorrelato. Então, não necessariamente a gente tem que ter algo complementar, algo que avance nesse sentido, e aí, para isso, a gente tem as medidas objetivas. Temos de medidas objetivas, gente, a gente pode pensar em diferentes objetivos aí. Um de movimento corporal, outro de um aspecto fisiológico, e a gente vai estar medindo a frequência cardíaca, e outro de algo contextual. Então, precisaria de um GPS para localizar no tempo e no espaço onde que está sendo realizada essa parte de atividade física. E aqui a gente vai olhar para o movimento corporal e pensar, né, nas possibilidades que os sensores de movimento vão nos trazer. E aí eu vou trazer 2 rapidamente, né, o pedômetro rapidamente e os acelerômetros com maior foco daqui para frente. Primeiro, o pedômetro. Não sei se vocês já ouviram falar do pedômetro, mas ele é um aparelhinho também que coloca junto à cintura, na barra da calça, da bermuda, e ele mede o número de passos. Tá? Simplesmente isso. Ele vai, pelo teu movimento corporal, se tu sacode ele vai achar que é passos também. Então, ele vai contando o número de passos. E ele é sensacional por quê? A prática de atividade física mais praticada é a caminhada, então ele vai dar uma boa estimativa para isso. E aí pensem que a atividade física não é só uma modalidade esportiva, uma atividade física de lazer, mas é todo e qualquer movimento corporal que aumente os gastos energéticos acima dos níveis de repouso. Então, o contexto, dependendo do tipo de avaliação, não está sendo discutido. O que importa é o movimento corporal em si. E o pedômetro ele é excelente, então, para caminhar, que é a principal forma de atividade física que a gente tem. A mensagem dele é facilmente compreendida, até para a gente ter algumas estratégias de intervenção, por exemplo, atingir 10.000 passos por dia. Eu tenho certeza que alguns aí já estão com seus reloginhos, e os seus reloginhos conseguem estimar esses passos, e aí vem até o troféuzinho lá depois que atingiu um número X de passos. Hoje em dia a gente já está com esses equipamentos, tanto no nosso celular ou no nosso smartwatch. E em termos de limitação, a gente não tem como quantificar
né, numa pesquisa, qual é a intensidade dessa atividade física. Então, eu vou pegar lá, a Renata vai fazer 10 mil passos durante todo o dia. O Tiago, ele vai praticar uma modalidade esportiva ou vai sair para dar uma corrida e ele vai fazer 10 mil passos em 1 hora. Mas se eu não tiver um acompanhamento de um diário da pessoa para me informar isso, eu não consigo estimar a intensidade. E, obviamente, que como eu estou vendo qual é o resultado, cada passo mais vai contabilizando, a gente tem algum nível de reatividade nessas análises. E aí a gente entra nos acelerômetros, que nada mais são do que dispositivos que mensuram a aceleração proveniente dos movimentos corporais. Eu vou dar uma pausa para vocês lerem aí. E eu faço essa pausa porque a gente tem que fixar o que eles medem. Eles medem a aceleração proveniente do movimento corporal. Isso não é nada novo, tá? Já tem esse artigo, ele data de 1978. E ali no título ele já fala em acelerômetros tridimensionais, que captam 3 dimensões de movimento, de seres humanos, né, de movimento corporal. Qual é a diferença e por que demorou tanto para a gente avançar? Isso tem a ver com a capacidade de armazenamento do dado, a filtragem do dado para, por exemplo, diferenciar o que é uma aceleração quando tu está num veículo, quando tu está realmente fazendo uma atividade física. Então, uma série de tecnologias foram se desenvolvendo ao longo do tempo, embora não seja algo muito novo. E um acelerômetro, ele é um dispositivo que está incorporado nos nossos smartphones, ele está incorporado em aparelhos de televisão, tablets, em vários outros equipamentos, utensílios que a gente tem. E a gente, na parte científica, vai pegando carona nos avanços desses acelerômetros. A pesquisa com acelerometria ela tem se aumentado muito ao longo do tempo, né? A referência mais, a referência que mais a gente usa e que eu acho que é a única que contabilizou isso parou em 2013. Mas eu não tenho dúvida que se a gente fosse lá até 2022, ia estar atrapalhando meus slides lá em cima, porque esse crescimento tem sido exponencial dentro da nossa área. Hoje em dia, essa revisão feita pelo André e alguns colegas aqui da casa, inclusive a Bruna participou desse estudo, compilando simplesmente tudo que foi produzido em atividade física e saúde no mundo, estimou lá que 17% do total da produção já é com medidas objetivas. Então, vejam como, pensando que a gente tem um histórico desde 1950 de acúmulo de produção do conhecimento, já está se tornando um percentual bastante relevante, né, na nossa área, a medida objetiva de atividade física. E aí vocês podem estar pensando, como é que um aparelhinho que a gente usa na cintura ou a gente usa no punho pode estar medindo a atividade física? E aí eu posso vir tentar enredar vocês, falar em material composto por uma massa em um elemento piezoelétrico, piezo-resistivo, e não é a minha intenção, porque essa não é o meu foco de estudo. Esse componente de compreender o que acontece dentro de um acelerômetro, ele já está fora da alçada de um professor de educação física, mestre, doutor em epidemiologia. Esse conhecimento ele tem muito mais a ver com as engenharias, com outras expertises e outros tipos de treinamento, e eu teria que dedicar um doutorado inteiro para ter um mínimo de conhecimento e talvez nem fosse o suficiente. O que eu prefiro fazer é a tradução disso, né? Mostrando que trata-se então de um deslocamento da massa em relação a uma caixinha, que é o nosso acelerômetro, e que consegue mensurar, estimar, né, de forma objetiva essa aceleração que está incidindo permanentemente ou que está sendo identificada a partir do movimento corporal. E aí, se eu tivesse aí, eu ia pegar o meu telefone e ia tentar mostrar para vocês. Aqui agora vai ser mais difícil, mas em aplicativos para ver a parte do acelerômetro, né? E aqui são os 3 eixos que a gente tem nesse acelerômetro. Se eu for mudando os eixos, vocês vão ver que as corzinhas estão mudando, né? Porque aí está captando sempre 1g de aceleração da gravidade dentro a gravidade que incide em nós e que faz com que a gente não esteja aí flutuando na epidemiologia ou eu aqui na minha casa. Então, o que mede? 3 coisas. A aceleração constante da gravidade, ruído, que são sinais não compatíveis com o movimento humano, tá? E a aceleração resultante do movimento corporal, que é aquele que realmente a gente está interessado.
Bom, dado que se coleta, a gente tem esses 3 tipos de informação chegando, a gente precisa de diferentes métodos para filtrar para o que não é movimento humano, a gente precisa excluir essa incidência constante da gravidade, que é sempre em torno muito próximo de 1G, e aí depois a gente tem outros mecanismos para ir sumarizando essas informações. E o fato é que aí depois a gente tem essa nossa estimativa final que os acelerômetros vão dar, ou em counts, dependendo da marca, do tipo de acelerômetro, ou em o que a gente chama de acelerômetro de dados brutos em equivalente gravitacional. Os counts, eles são específicos por marca, então esse é o Actigraph, o acelerômetro que a gente usa aqui, e ele tem um filtro já, que ele vai abrir uma contagem de acordo com a intensidade dessa aceleração. E agora, há pouco tempo, esses counts eles eram um segredo de mercado dessa companhia. Então, ninguém conseguia ter medidas comparáveis a deles. E aí, há cerca de 3 meses, agora saiu, eles publicaram como é que eles calculam isso, e acho que vai ser um importante momento de avanço nesse setor da acelerometria. E a gente pode usar também os dados brutos, né, que a gente vai ter toda essa captação que eu estava falando. Eu sei que alguns devem estar começando a pensar que está aumentando em complexidade, mas vai piorar, tá bom? A gente tem a estimativa final, a gente tem um interesse de transformar isso em atividade física. E aí a gente tem esse grande desafio, né, de pegar essa medida aí mecânica, digamos assim, pensar no comportamento para depois estimar um efeito na saúde. E aí, para isso, a gente tem os estudos de calibração. E aí, para aqueles que não sabem, por exemplo, a imagem do meio é um analisador de gás que está coletando o consumo de oxigênio e vai nos dar uma estimativa, que vai ser nosso padrão ouro, tá? Do consumo de oxigênio de cada atividade. E aí ele envolve, por exemplo, nos protocolos, diferentes atividades, desde atividades de nível de intensidade que a gente considera comportamento sedentário, como preencher um formulário, calçar os tênis, pegar ou movimentar alguns objetos, atividades do dia a dia, até algumas atividades de caminhada, corrida, talvez prática esportiva, como estão nas imagens ali. E aí isso vai nos dar, então, essa tradução dessa estimativa de aceleração para atividade física, esses estudos de calibração. E aí eu só vou fazer aquela lembrança que o nosso padrão ouro não é bem encaixadinho. A gente vai estar comparando com o consumo de oxigênio das pessoas. Então, a gente tem que ter essa ressalva e saber que é, assim, uma fonte de erro que a gente já está inserindo na nossa calibração do material, do instrumento de pesquisa. E aí aqui um exemplo de protocolo, né, um que foi implementado aqui no estudo de um doutorando, o Márcio Mendes, como um período deitado, depois sentado, em uma cadeira usando o computador, como eu mencionei ali, atividades do dia a dia, depois atividades de caminhada, corrida, depois a gente ainda fez uma atividade intermitente. E a partir disso a gente começa a ter pontos de corte. Então, acima de 100 milidis, que são os dados brutos, a gente vai adicionar uma contagem que vai ser o total de minutos gastos em atividade física moderada e vigorosa. E aí eu acho que a gente começa a ficar mais confortável, porque é isso que a gente lê nos papers. A gente não lê tudo isso que está por trás. A gente lê, vamos a tal ponto de corte, e aí a gente vai ver o quanto que essa turma da epidemiologia faz de atividade física moderada e vigorosa, porque a gente sabe que tem que acumular 150 lá por semana, de acordo com as recomendações. E aí a gente tem vários estudos gerando ponto de corte. Esses aqui são para dados brutos, e essa tabela aqui são para os counts, baseado naquele estimativa específico para o acelerômetro. E aí vejam que essa tabela está bem defasada, e eu nunca vou tentar atualizar essa tabela, porque é algo completamente insano. Tem vários estudos fazendo isso, e a repercussão é a seguinte: se a gente quiser usar diferentes pontos de corte, a gente pode encontrar numa mesma população a prevalência de atividade física, atingir 150 minutos, de 5% a 98% de pessoas atingindo a recomendação. Então, vejam a salada de fruta que é e o cuidado metodológico que a gente tem que ter para pensar os pontos de corte mais adequados para os nossos estudos e como que fica a comparabilidade entre os estudos que utilizam diferentes pontos de corte. E aí, gente, pensando em algo mais prático, e aí vocês vão, quando receber um bancão lá da corte de 2015, 2004, vocês não vão saber o que vão usar. E a gente tem diferentes formas de analisar. Uma delas é a variável mais bruta que a gente tem, que é o total de movimento corporal, que a gente chama de volume total de atividade física. E a gente tem usado bastante essa variável, porque é uma variável que tem
o mínimo de arbitrariedade possível para essa medida objetiva. Então, a gente não chega a falar em atividade física moderada e vigorosa ainda, mas a gente sabe que quanto mais, melhor. Opa, mas espera aí, depende do horário. Porque se a gente olhar para o total das 24 horas, e só quanto mais melhor, a gente vai ver um monte de associação. Mas e se a gente separar o que é período de sono e o que é período de atividade física? Então, essas nossas análises, elas também fornecem a seguinte informação. Dentro das 16 horas de maior atividade física, que é uma forma de identificar o período acordado, quanto maior a atividade, o movimento corporal, a aceleração proveniente do movimento corporal, melhor. A gente vai tratar dessa variável como contínua. Mas quando a gente olhar para as 8 horas com menor média de movimentação, provavelmente é aquele período de sono. Quanto maior a movimentação, pior, porque tu tem um sono que não está sendo tão bom assim. Então, mesmo como essa variável mais simples, a gente tem que ter alguns cuidados na hora de inserir ela nos nossos modelos e pensar qual é a repercussão dela na nossa análise com relação à saúde. A gente também vai categorizando os sínteses, a gente chega e aplica, então, esses pontos de corte para atividade física moderada e vigorosa, e aí vai depender desses estudos de calibração que eu já mencionei. E a gente também pode fazer com aquele exemplo que eu mencionei antes, de ver quantas pessoas, qual o percentual de pessoas que atingem as recomendações da OMS, de 150 minutos. E aí a gente tem que ter um cuidado, e esse artigo falou um pouco disso, né? Que as recomendações, elas estão evoluindo um pouco para essa produção do conhecimento com acelerometria, mas elas são muito baseadas em questionário. Então, a lógica, a gente tem que entender que a gente está medindo coisas diferentes. Se eu perguntar para o Charles aí quanto que ele fez de atividade física hoje, ele vai conseguir contabilizar a pedalada que ele deu de manhã e voltou para casa e a pedalada que ele deu para, depois do almoço, chegar até aí. Mas o acelerômetro está contabilizando essa atividade física que ele conseguiu me relatar e também todos os outros deslocamentos que ele foi fazendo. Se ele sair daí, eu estou de olho nele, me orientando, se ele sair daí, cansou de ouvir o Inácio falar, já faz 35 minutos, saiu daí para tomar uma água, para dar uma respirada, o acelerômetro está vendo quanto de atividade física, de movimento corporal ele está fazendo. Então, no final das contas, são coisas que não são a mesma coisa. A gente não está medindo a mesma coisa quando a gente conta com o relato da pessoa, quando a gente está mensurando com o acelerômetro. Então, a gente querer que as pessoas atinjam 150 minutos com uma medida objetiva não bate muito bem com a lógica dessas recomendações. Só que isso é uma coisa que quase toda a literatura faz. Quando a gente não faz, os revisores ainda pedem para fazer, a gente tem que ficar brigando muitas vezes com os revisores para não se vender para essas recomendações no momento atual. Gente, agora eu vou entrar em alguns pequenos detalhes, e aí vejam que está entre aspas aí, porque é sacanagem, são coisas que podem ser importantes. E aí são a frequência de mensuração, EPOC e BALT, só para vocês irem se assustando um pouquinho mais com a complexidade que pode ser essa acelerometria. A gente tem uma coisa chamada frequência de mensuração, que é quantas medidas a gente faz por segundo no acelerômetro. E a gente usa 30 Hz, quer dizer que a gente está usando 30 medidas por segundo. Olha o tamanho dessa medida. A quantidade de informação. O que isso faz? A gente acaba tendo dados super grandes. Então, demora para serem analisados, porque tem muita riqueza. E sempre foi falado que a gente precisava coletar isso com uma frequência alta, porque essas informações no futuro iam ser usadas através de machine learning para a gente, além de estimar se é atividade física moderada e vigorosa, saber se aquilo é uma prática esportiva, saber se é uma caminhada, saber se é uma corrida, ou seja, através de machine learning, entender um pouco mais do padrão de movimento e entender que tipo de atividade física é feita. Tá? Isso não tem acontecido, essa evolução dessa área está bem limitada, eu vou comentar um pouquinho mais para frente sobre isso também. A EPOC é um intervalo de tempo que a gente vai sumarizando os sinais de aceleração. E aí, olhem só, a gente tem lá todas as nossas medidas, e ali são o mesmo dado, quando a gente resume a cada 4 segundos, a cada 20 segundos, a cada 60 segundos. Mas Inácio, e isso aí faz diferença alguma? Olhem para cá. Do lado esquerdo da tela é EPOC de 10 segundos. Do lado direito são EPOC de 60 segundos. Quando a gente olha e compara esse dado, se eu estou resumindo a cada 10 segundos, eu vou classificar os primeiros 30 segundos dessa atividade como vigorosa. E os outros 30 como tempo sedentário. A pessoa fez um estímulo de 30 segundos e parou 30 segundos. Depois veio outro minuto, a mesma coisa.
fez 30 segundos de exercício e parou 30 segundos. Se eu pegar e decidir que eu vou usar uma média dos 60 segundos, eu vou assumir que esse minuto inteiro foi em atividade física moderada, e que ele vai fazer a média. Então, é uma decisão, um pequeno detalhe que tu vai começar a mexer com a medida final de atividade física. E isso, para a criança, é muito importante, né? Quanto o perfil de atividade física das crianças, ele é muito mais intermitente. Então, a gente vai ter que jogar com epoques menores para ter sensibilidade e perceber isso nos nossos dados e não gerar um medião que vai só estimar a atividade física moderada e vai perder toda a sensibilidade lá do total de atividade física mais intensa que as crianças fazem. E depois, o terceiro pequeno detalhe são os BALTs. E isso, quem lê um pouquinho mais o artigo que foi sugerido, viu que isso é uma das coisas que caiu nas recomendações. Antes a gente sugeria para as pessoas que acumulassem 150 minutos e que a atividade ela durasse lá pelo menos 10 minutos. E aí a gente tem como fazer esse tipo de estimativa também com o acelerômetro. Olha, não quero pegar a ida do Charles ao banheiro ou ao cafezinho. Eu quero pegar só o exercício físico. Então, eu vou exigir que a cada 10 minutos, para contabilizar isso como atividade física, em 80% dele, ele vai estar acima do nível de atividade física moderada e vigorosa. Isso é a definição de BALT. E aí, se a gente vai olhar para a prevalência de atividade física, ou para o total de atividade física em minutos, se a gente tem BALT, a gente vai reduzir, a exigência é muito maior do que quando a gente não tem os BALTs. Então, veja alguns dados do consórcio de idosos, um artigo que a gente publicou, mostrando qual é o impacto da gente ter essa exigência de BALTs e não ter. E claro que isso muda também o construto de atividade física que a gente está avaliando, uma mais estruturada, que se mantém por mais tempo, ou uma definição de atividade física mais ligada àquela que é qualquer movimento corporal. A gente tem sempre um desafio de quanto tempo utilizar o acelerômetro, e a gente tem como ideal ser os últimos 7 dias, né? Porque as semanas elas tendem a se repetir. Só que nem sempre é possível. Às vezes a gente, lá no início dos trabalhos de campo, a gente só tinha coleta em 2 dias. Então a gente fez toda uma ginástica, né, com um número de acelerômetros limitado, e a gente tinha um protocolo super complexo que a gente pegava o acelerômetro na casa das pessoas nas quartas-feiras e nas segundas. E aí então os nossos trabalhos de campo tinham entre 4 e 7 dias. Depois a gente foi avaliar qual foi a repercussão disso. Hoje em dia a gente está com um problema, porque a gente tem um número suficiente de acelerômetros para uma corte. E hoje em dia a gente tem 2 cortes em campo, uma sobreposição dos trabalhos de campo. Então a gente teve que adaptar o número de dias para conseguir dar conta da concomitância das 2 cortes. Qual a repercussão disso? A gente vai ver no futuro quando comparar um pouco mais essas estimativas. Mas outros estudos que o nosso grupo tem feito têm mostrado ali como é que varia entre dias de semana, dias de finais de semana, como é que varia entre cada dia, em termos de atividade física leve, moderada, ou aquela nossa estimativa de atividade física geral. Quantos dias, tendo 6 dias completos, 7 dias completos, quantos dias são suficientes para já ter uma boa estimativa do todo? Esse tipo de artigo a gente tem produzido, e isso varia de acordo com cada variável de atividade física que a gente vai estar estudando. Aí, gente, outros aspectos que eu não vou entrar muito, até pelo avançado da hora, mas é local de uso. A gente tem possibilidade de usar no punho e na cintura. Para quem estuda a área da atividade física sabe que isso tem uma repercussão enorme. Por um lado, no punho, a gente tem um baita compliance, as pessoas usam o acelerômetro. Na cintura, elas tiram muito. Por outro lado, a comparabilidade, o maior número de estudos de ponto de corte está na cintura. Então, é sempre um desafio para quem vai assistir isso. Uma outra coisa é como analisar os dados, se a gente vai analisar com dados brutos ou com dados baseados em counts. E às vezes a gente nem tem escolha, mas esse ponto, assim, por mais que eu não queira entrar na especificidade, que não vai ser interessante para vocês, eu vou mostrar um aspecto só que a gente tem que pensar enquanto ciência, né? Se a gente vai para as análises de counts, a gente trabalha com um software que é todo bonitinho, que custa $5.000, tá? E que tem ali cada momentinho tem uma interrogação, te explica tudo, vai dialogando contigo, etc. Há um passo que esse software ele não vai dizer o que está por trás dos códigos, dos filtros e tudo que ele implementa. Esse é o gráfico para mostrar que é a principal forma de análise de dados. Mas a gente pode também utilizar os dados brutos. E aí, com os dados brutos, que é o que a gente faz aqui, a gente tem uma complexidade maior,
A gente trabalha com R, já um software aberto, né? E o código de análise todo publicado, todo feito e demarcado como Open Access, exatamente para que venha alguém de um doutorado em epidemiologia e se debruce sobre esse código e consiga ir evoluindo as nossas estimativas e assim, né, nessa perspectiva de ciência mais aberta, é como os avanços em termos de comparabilidade poderiam acontecer muito mais. E aqui não falta artigos de grandes pesquisadores e pesquisadoras falando esse tipo de coisa. Os interessados, fica essa sopa de letrinha na tela para caso tenham interesse em avançar a discussão sobre essa forma de análise de dados. Como se não bastasse todas essas complexidades, que pode ser considerada como limitação, né? E aí vocês vão pensar que a comparabilidade é, sim, uma das grandes limitações. A gente ainda tem atividades específicas que o acelerômetro não capta bem. Então, por exemplo, ele tem problemas para manter uma qualidade de mensuração na pedalada do Charles até em casa, porque os filtros que se aplicam são semelhantes a outros tipos de movimento que eles acabam identificando como não compatível ao movimento humano, principalmente dependendo de onde está o acelerômetro colocado. Sempre que a gente tem um exercício de sobrecarga, então imagine, ou a resistência da água no remo, ou na academia, eu posso estar com 300 quilos levantando em cada 300 em cada braço, e tendo um gasto energético enorme, um esforço físico enorme. E aí, o que o acelerômetro vai estar medindo? Aceleração proveniente de movimento corporal. Então, é óbvio que ele não está conseguindo quantificar aquele teu esforço físico e ele vai subestimar a atividade física que está sendo feita. O mesmo exemplo ali na direita, quando tem correndo numa declividade, a sobrecarga da inclinação não vai ser considerada. Então, são, sim, limitações importantes que a gente tem com a acelerometria. E depois a gente perde a sensibilidade do domínio. A atividade física pode ser feita no deslocamento, no lazer, na atividade doméstica, no trabalho, e a gente não tem essa informação, a menos que a gente lance mão de diários, então, que depois a gente vai recortando o tempo e vai sabendo como cada um gastou, se aquela atividade vigorosa ou moderada, onde que estava sendo feito. E aí, imagine numa corte com 4.000 pessoas, como que isso fica completamente inviável. Às vezes, a gente consegue fazer esses estudos para ver a intensidade das aulas de educação física, a intensidade dos recreios, dependendo do tipo de estudo, isso é bem viável e bem legal de trabalhar. Futuros avanços, a gente tem a utilização dos nossos próprios aparelhos celulares, que estão no nosso bolso, e óbvio que a gente pede muito mais em precisão e qualidade da medida, mas a gente ganha no volume, então tem estudos apostando também nessa direção. A gente tem a questão do reconhecimento de padrões de movimento, e aí a ideia é que a gente consiga treinar, e aí depois eu deixo para o Thiago explicar para vocês como que poderia ser realizado esse machine learning com relação aos padrões de movimento, né, como que a gente poderia fazer isso. E também deixo uma referência para o Thiago aí, olhar com carinho, que é por que a gente não está conseguindo avançar. E uma das coisas que esse artigo menciona lá é que a gente tem que beber em outras fontes, e os pesquisadores em atividade física e saúde não estão fazendo, não tem bancos disponíveis que possam guiar e definir alguns padrões, e não tem ido beber em outras fontes, como deveria fazer em outras áreas de conhecimento fizeram. E aí, para finalizar, vou deixar 2 comentários em termos de comportamento sedentário e sono, né? E aí, tentando ser rápido, para também não esgotar demais vocês, a gente encerrar dentro de 1 hora de fala. O comportamento sedentário, durante muito tempo, foi tratado como análogo à inatividade física. Se tu faz atividade física, tu é ativo, senão tu é sedentário. Isso já ficou para trás, e hoje em dia a gente tem 2 comportamentos distintos, imagino que vocês estejam por dentro disso. E a definição de comportamento sedentário em termos da evaluação de consideração, 2 coisas. O baixo gasto energético, ou seja, menos de 1,5 METs, e esse momento está sendo realizado sentado ou deitado, e que não inclui o período de sono. A gente tem diferentes momentos, e nós como pesquisadores e pesquisadoras, e discentes e docentes, a gente está acostumado com essas coisas aqui, né? Nosso lazer em comportamento sedentário, nosso trabalho em comportamento sedentário, e dependendo
nosso deslocamento também em comportamento sedentário. E a gente começa a ter perfis diferentes de acúmulo, tanto de atividade física quanto comportamento sedentário. Tá? Então, cada vez mais a gente tem evidências, né, de que isso é bastante comum. Por exemplo, de um lado, 75% do tempo da pessoa está em atividade física leve. Se tu for classificar essa pessoa lá de acordo com atingir 150 minutos ou não, ele vai ser inativo, digamos assim. Do outro lado, a gente tem 70% do tempo da pessoa em tempo sedentário, mas ele vai lá para a academia dele, vai fazer 1 hora de exercício e tal. Como que esses diferentes padrões eles se refletem, né, na saúde das pessoas? Então, tem estudos mostrando assim que, embora eles sejam comportamentos que podem ser independentes, o efeito deles não é tão independente assim. Então, um dos principais artigos aí do UF, numa das séries do Lance, mostra que tem um quantitativo de atividade física que tu consegue fazer com que o efeito deletério do comportamento sedentário seja atenuado. Problema: a mensuração do comportamento sedentário é possível com um acelerômetro, é o que é mais feito na face da Terra. E aí vocês vão ter que lembrar daquele slide. O que o acelerômetro mede? Aceleração do movimento corporal. E isso não necessariamente mede, por exemplo, a postura, que é um dos critérios que a gente tem, e também não vai medir o domínio, porque o comportamento sedentário no lazer, às vezes, de diferentes domínios, na verdade, ele pode também ter repercussões distintas na saúde das pessoas. E aí, para isso, tem um equipamento que é composto de acelerômetro e um indicador de postura, que a gente coloca ali na perna, e que não tem sido amplamente utilizado em estudos populacionais, mas é uma solução para medida. E aí, por último, o sono. E aí, gente, pensem assim nesse gráfico que eu vou deixar para o próximo palestrante sobre sono, ou para quem, o doutorando ou doutoranda que vai estudar sono, interpretar e apresentar e nos explicar todos os detalhes. Porque com a acelerômetria, o que a gente vai medir? Aceleração proveniente de movimentos corporais. A gente não vai medir tudo o que o sono tem para ser medido, como a polissonografia, por exemplo. Mas ele, sim, é uma ferramenta excelente para estimar algumas coisas. Estimar o tempo total do sono, com algoritmos validados por polissonografia, a latência, o tempo que demora desde ir para a cama até pegar no sono, a eficiência e a fragmentação, o percentual lá de tempo total de cama que foi dormindo, isso tudo com algoritmos, que é baseado em movimento corporal ou ausência de movimento corporal. Então, é uma estratégia que tem sido bastante utilizada. Temos, inclusive, algoritmos de detecção desses padrões e que, claro, que são falíveis, né? Então, a parte laranja aí é a parte do score automático, e a gente tem um colega do grupo, que vocês não devem conhecer aí, mas é um dos fundadores do grupo, que é super agitado, é um cara pilhão, assim, e a gente foi fazer as medidas, medindo entre nós, assim, e a gente viu o que houve contigo aí essa noite, o que aconteceu, e a pessoa tinha dormido, jura de pé junto, mas o padrão do sono era tão agitado, assim como ele, que no gráfico da direita ali, o acelerômetro foi capaz de entender que aquilo era um período de sono. Então, tem limitações, obviamente, tem um mundo para a gente estudar e avançar também com relação à acelerometria para medir sono. E aí, para fechar, né, qual é o melhor método, então, voltando para a atividade física? Eu acho que isso é uma pergunta que a gente tem que se fazer sempre, né, e vincular a pergunta de pesquisa. Não existe uma resposta imediata, e a gente, na área da educação física, da atividade física e saúde, e epidemiologia da atividade física, a gente fez uma migração muito brusca para o acelerômetro, sem pensar nesse monte de questões que ele traz com ele. E essa é uma reflexão que a gente tem que estimular, tanto na minha área, quanto seja lá a área que vocês estão. A gente vai ter que sempre estar colocando aí vantagens e desvantagens. Óbvio que eu não vou ficar agora aqui me debruçando nessa hora sobre as vantagens e desvantagens, mas é um exercício que eu gostaria que vocês fizessem aí com relação às medidas que vocês estão tendo. E sempre pensar que a gente não vai ter a perfeição, a gente vai ter que entender as vantagens e desvantagens, e quando tiver desvantagens, entender para que lado elas nos levam, em termos de limitação no nosso estudo e na associação, por exemplo, que a gente está testando. Aqui, para a atividade física, para também não dar um tchau sem uma resposta, o que a gente tem apostado? Tá? Dependendo da pergunta de pesquisa, se a gente quer uma associação, por exemplo,
entre atividade física e depressão, por exemplo? Será que o efeito biológico, psicológico, da mensuração objetiva, do gasto energético, que vai ser melhor estimado pelo acelerômetro, é o que vai nos dar melhor informação? Ou será que uma medida que nos deu domínio, que mostra que aquele movimento corporal foi feito no lazer, um convívio com outras pessoas, e que esse é o efeito que a gente aposta e que o nosso aporte teórico nos coloca lá para testar essa hipótese? Então, por isso que vai ficar sempre atrelado à pergunta de pesquisa, mesmo quando for um efeito para a saúde. E também, às vezes, quando a atividade física é o nosso desfecho, né? O que a gente quer tentar testar como determinante da atividade física? Adianta eu pensar o que foi a exposição das crianças e adolescentes na infância e adolescência e comparar com um acelerômetro lá no futuro, que aí talvez a atividade física dele seja a resposta da atividade de trabalho e não de uma escolha que ele tem. Então, sempre vai variar de acordo com o que eu estou estudando. E, por isso, a gente tem defendido aqui nas cortes e tentado, às vezes com sucesso, às vezes sem sucesso, fazer a associação de métodos. Quando a gente tem um estudo amplo, com diferentes perguntas de pesquisas que estão sendo testadas agora e que a gente nem sonha que vão ser testadas daqui 10, 15 anos, a gente precisa ter as duas formas de medida, o bom e velho questionário e essa novidade, que já é novidade há 20 anos e que a gente segue avançando, que são os acelerômetros. Muito obrigado pela atenção